A graça e a paz do Senhor novamente, irmãos. Uma alegria estar com vocês novamente, responsabilidade grande. Assumir aqui o púlpito. Vamos continuar as nossas reflexões, a última reflexão do tema proposto, que é o tema baseado no livro. Eu não sei se você pegou o livro ainda, mas aquilo que nós vamos tratar hoje, agora nesse momento, ele está no capítulo 4, o título é o seguinte: o exercício dos dons como evidência de conversão, e o capítulo de número 7, o exercício dos dons não exige ofício. Então nós vamos tratar sobre esses temas. Eu não vou iniciar uma nova mensagem, irmãos, como eu estava programando, porque eu não consegui terminar as duas primeiras. Então eu vou concluir a mensagem dessa manhã. Nós vamos recapitular um pouquinho aquilo que foi observado e então nós vamos seguir Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Então vamos ler Efésios capítulo 4. Nós vamos chegar ao texto e vamos observar como o raciocínio de Paulo nos leva à conclusão necessária de que nós recebemos um poder de um doador que não é negligente, mas doa para um propósito, né? O Senhor Jesus Cristo não é um administrador negligente, Ele nos concedeu o poder para um propósito específico, caso contrário a sua obra ficaria em risco ou inacabada. Então, capítulo 4, versículo 7, vamos ler só esse versículo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Até aqui. Vamos a Deus em oração mais uma vez e nós seguimos. Tem um celular aqui. Se for para mim, recebo a bênção com muita alegria. Nosso Senhor, é tão maravilhoso cantar essas verdades que nós entoamos aqui, Deus. Isso toma o nosso coração, afaga a nossa alma de formas tão maravilhosas. Ajuda-nos a ir de encontro com aquilo que nós cantamos, que Cristo é tudo, ó Deus. Preenche tudo em todas as coisas. Que nós possamos aprender um pouco mais como viver a nossa fé, sendo continuamente tomados por Cristo Jesus, e que nós possamos ver na igreja do Senhor, Deus, na igreja local, o ambiente legítimo, para que nós possamos demonstrar esse amor, esse cuidado, essa fidelidade que nós temos com Cristo e uns com os outros. Instrui-nos aqui na reflexão da Tua Palavra. Nós somos completamente carentes, necessitados do Teu auxílio. Se o Senhor não iluminar a nossa mente, de nada adianta esse tempo que nós temos de reflexão. Então, se conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que o Senhor Jesus Cristo edificará a sua obra, Ele edificará a sua igreja. A edificação da igreja é um instrumento de avanço do reino, para que, como 1 Coríntios capítulo 15, o próprio Senhor Jesus Cristo, consumado o estabelecimento do reino, entregará ao Pai. O Senhor estabelecerá o seu reino e entregará ao seu Pai. Para que Cristo faça isso, o Senhor Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés através da igreja. Então, a igreja é a espada de Cristo para o avanço do reino. As portas do inferno, portanto, não prevalecerão diante do avanço da igreja. O Senhor estabeleceu líderes para isso. Líderes são vitais, são essenciais, são absurdamente necessários, porque não faz parte de uma estrutura somente da igreja, mas faz parte da lei da natureza. Quando nós falamos sobre a lei da natureza, nós falamos de leis que transcendem as leis de Deus como nós as conhecemos. Nós falamos das leis naturais, aquelas leis que comumente nós estudamos, as leis da física, por exemplo. Nós
E vemos as leis da natureza estabelecidas pelo próprio Deus para o regimento das sociedades, da humanidade. Então, a liderança faz parte da lei da natureza. É por isso que nós não vemos não somente na igreja, mas em outras áreas. E a graça que nos alcança, que é uma graça salvadora, essa mesma graça tem outro aspecto, que é a graça capacitadora, que nos capacita para o serviço. De tal forma que receber essa graça que capacita, através dos dons que nós recebemos, exige que nós a desempenhemos. Então, receber o dom exige o seu exercício. E aí nós refletimos pela manhã, na segunda mensagem, se é tão necessário o exercício dos dons, será que compete a mim dizer quando, ou se eu posso ou não, ou se eu devo ou não exercer esses dons, já que ele é vital para a consumação da obra de Cristo, para o fortalecimento, edificação e a nutrição do meu irmão? Daí então nós chegamos a uma conclusão de que não exercer os dons pode significar duas coisas: imaturidade ou não conversão. Então, em que pé nós estamos por sermos, por exemplo, consumidores da igreja? Quando nós consumimos os dons dos outros, em que pé nós estamos? Nós somos imaturos, nós não entendemos de fato quais são os nossos dons, para que eles servem, como podemos utilizá-los, ou nós podemos tomar isso como evidência de que o amor de Cristo Jesus, que obviamente embeleza a sua noiva, nós vemos lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, como Jesus Cristo enxerga a igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, santa, sem defeito. Então ele enxerga essa beleza na igreja gloriosa, e ele faz isso através de nós, através de mim, através de você, né? Então, o que eu estou fazendo com os dons que recebi para o embelezamento dessa noiva? Não usar os dons significa não embelezar essa noiva. Então, isso significa o que para mim? Significa que eu não tenho uma compreensão adequada? Ou então eu deveria questionar, né? Por que eu não tenho desejo de nutrir vida no outro, de ser um instrumento de graça na vida do outro? Porque eu não tenho um desejo de edificar a vida do outro? Então pode significar de fato que a graça salvadora não me alcançou, porque a graça capacitadora não é evidenciada através de mim, elas estão unidas. Então veja, quando os dons não são observados com o propósito para o qual Cristo concedeu, nós os tomamos de alguma forma. Se for por ignorância, nós não os tomamos, né? Nós temos, mas nós não os tomamos. Então nós não entendemos o que nós temos. Mas nós podemos também tomar os dons para ostentação. Foi assim que aconteceu com a igreja de Corinto, que tomou os seus dons como ostentação. Nas descrições das Sagradas Escrituras, a igreja de Corinto era a igreja abençoadíssima por dons, ao mesmo tempo que era uma igreja extremamente imatura. Paulo não podia oferecer alimento sólido, tinha que oferecer leite. Quando Paulo diz, eu queria vos falar como espirituais, mas tive que falar como carnais, ou seja, a ideia não é de ser ímpio, a ideia de ser é alguém que é regido pela carne e não pelo espírito. É alguém que evidencia mais esse presente século do que a região celestial. É alguém que é tomado pela carne e não pelo espírito. Essa é a acusação, a exortação do apóstolo Paulo. Então, ter dons não significa que nós somos maduros ou imaturos, mas o que nós fazemos com ele. Isso porque é intrínseco ao dom o desejo de usá-lo. É como se um poder estivesse em mim e eu desejasse de todas as formas liberar esse poder, ser canal de bênção, ser canal de graça para atingir a outros. Porque existe uma característica muito interessante no dom. O dom, ele me edifica quando eu uso para edificar o outro. O dom, ele não serve para minha edificação,
Ele só serve para minha edificação quando eu uso para edificar o outro. Então eu sou edificado. Por exemplo, quem tem o dom de palavras de sabedoria, quem tem o dom para a pregação, do ensino, quando nós estamos aqui, irmãos, nós nos sentimos as pessoas mais poderosas do mundo. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, não tem ninguém mais poderoso do que nós. Ninguém. Nós falamos da parte do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Deus Supremo de toda a criação. Poder sai, o Espírito Santo age, mortos vêm à vida, almas são curadas. Mas eu só sou edificado com isso quando eu exerço meu dom. Quando eu não exerço, eu não sou edificado com isso. O dom fica aqui e eu posso usá-lo para discutir, para debater, para fazer postagens de debates que nada serve, para ostentação. Então, João Calvino, ele disse o seguinte: nenhum membro do corpo de Cristo é dotado de perfeição tal que seja capaz, sem a assistência de outros, de suprir as suas necessidades pessoais. O que é que isso significa? Isso significa que quando nós nascemos de novo, nós fomos constituídos como necessitados uns dos outros, de tal forma que, ao não ser suprida essa necessidade, nós evidenciaremos algum aspecto de desnutrição. É por isso que não existe cristão carreira solo. Necessariamente nós vivemos em comunidade, nós somos nutridos uns pelos outros. Se nós somos um pouco mais isolados, a nossa maturidade não é desenvolvida, nós não somos edificados, apesar de ser tão confortável, mas nos momentos mais necessários da nossa vida, nós evidenciaremos que nós somos eloquentemente imaturos, eloquentemente imprudentes, eloquentemente necessitados. Nós evidenciaríamos no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na apreciação do nosso lar. E isso é de suma importância porque, observando esse desenvolvimento, parte do corpo de Cristo, como nós observamos aqui algumas vezes, pode estar experimentando algum aspecto de desnutrição que, quando observado, não deve ser exposto e criticado, mas instruído e ensinado. Porque pode ser uma negligência da minha parte, pode ser uma omissão da minha parte, como eu ressaltei aqui várias vezes. Ou seja, existe a possibilidade da fraqueza espiritual que é tão atrativa para eu criticar do meu irmão, seja por causa da minha falta de responsabilidade de nutrir o corpo, de edificar o corpo, de ajudar o irmão, e vice-versa. Existem áreas na minha vida que são como brechas espirituais que precisam ser supridas, que precisam ser tampadas, e necessariamente eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros. Então, diante disso, observamos que parte do corpo nutre o corpo inteiro, de tal forma que, se nós estivermos no corpo, mas não nutrirmos o corpo, isso significa o prejuízo para a sobrevivência do próprio corpo. Um corpo que não é nutrido fica doente e morre. Um corpo que não é nutrido enfraquece, fica doente e morre. Não ser nutrido significa esvair a nossa vida. Então, vamos usar de metáforas aqui para ilustração. O que é que tira o nutriente, mas não nutre? O que é que se alimenta, mas não alimenta? O Abraão da biologia. O que é que um parasita faz? Um parasita não nutre. Um parasita suga. Ele tira vida, ele tira alimento, ele tira nutrientes, mas ele não dá nutrientes, ele não edifica, ele não dá vida. E eu sei que essa palavra é absurdamente forte, né? Eu não quero chamar ninguém aqui de parasita, mas olha que quando nós somos levados à conclusão de um estilo de vida, uma forma de vida, isso chega para nós de forma mais clara, mais objetiva. Imagine,
domingo após domingo, semana após semana, eu sou exigente, eu cobro, eu sou crítico, esquento o banco da igreja e nada faço. Não luta, não edifico. Isso faz de mim o quê? Pode fazer muitas coisas. Pode ser que eu esteja tratando a igreja do Senhor como uma meretriz. Pode ser que eu esteja tratando a igreja do Senhor como um clube. Eu não estou tratando como o corpo de Cristo, mas isso também diz respeito a mim. O que eu sou? Se eu venho para ser abençoado e nunca me coloco na posição de abençoado, de edificar, de nutrir, não é? Então a gente precisa ser levado a essas reflexões para nós percebermos que existem padrões de vida que, apesar de não ser imorais, não são legais diante de Deus, não são aprazíveis a Deus, não são agradáveis a Deus, mas não são imorais e muitas vezes não são ilegítimos perante a sociedade. Só que nós vivemos sob um regimento celestial, não o regimento da nossa sociedade. O que é lei para a nossa Constituição pode ser ilegal perante Deus, e nós temos que obedecer a quem? Não é? Então, Cristo, ele não é um doador negligente, e essa verdade destaca todas as afirmações anteriores, de que não exercer os dons para edificar a igreja é uma forte evidência de que nós não somos convertidos, porque a obra de Cristo, ela proporcionou, ela calculou uma quantidade de cada um receberia o dom de Cristo, o poder de Cristo para o exercício de sua obra. Observa o versículo 7, agora a gente vai ficar no texto aí. Então Cristo, ele precisa consumar a sua obra, e a gente vai ver verso a verso aqui. E para que isso acontecesse, ele fez um cálculo em que fulano receberia uma porção de dom, ciclano receberia outra porção de dom, para que alimente o corpo proporcionalmente, segundo a necessidade do corpo. E quando isso é dito, irmãos, ele está falando no corpo, não de forma abstrata, lembra, Paulo está falando para uma igreja local, certo? Paulo está falando para uma igreja em Éfeso, Paulo está falando especificamente dessa igreja aqui, por exemplo. Os seus dons, eles servem para edificar essa igreja aqui. Não é para edificar ninguém na internet, não é não. Não é para edificar essa igreja especificamente, esses irmãos especificamente. Então, observa, e a graça foi concedida a cada um de nós, né? Ou seja, todos nós, todos os convertidos, todos os eleitos do Senhor, segundo, de acordo com, conforme com a proporção, o cálculo, a medida do dom de Cristo, ou seja, conforme a sua generosidade intencional, ele concedeu intencionalmente para uma função. O imaginário aqui, meus irmãos, é de um cálculo realizado para a execução de um plano. Existe um plano, e para que esse plano seja executado e seja eficaz efetivamente, então ele faz um cálculo e distribui as ferramentas de cada um, ou seja, a obra providencial de Cristo foi estruturada, foi planejada necessariamente para a sua própria consumação. Isso significa que ele dotou a igreja para garantir que isso acontecesse. O verso seguinte destaca que o que foi concedido foi resultante de uma obra vitoriosa de Cristo Jesus. Mostra como ele conquistou aquilo que ele concedeu. Observa, versículo 8, diz assim: por isso diz, né? Deus diz, a Escritura diz, Deus diz. Aqui ele está citando o Salmo 68, versículo 18, que descreve uma espécie de procissão vitoriosa de Davi, que é um tipo de Cristo Jesus, que é uma sombra do Senhor Jesus Cristo. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aqui nós temos um pequeno detalhe muito interessante, meus irmãos, mas muito importante. No Salmo 68, versículo 18, no texto original lá, na fonte,
é destacado que o rei ele recebeu dádivas por sua vitória. Ele foi triunfante, ele foi vitorioso, então ele recebeu dádivas, ele tomou os seus despojos. E é interessante porque quando Paulo cita aqui o Salmo 68, versículo 18, ele muda. Ele não diz que o Cristo recebeu, ele diz que Cristo concedeu. E isso é muito interessante, porque a vitória do rei nos muniu com o seu poder conquistador. E isso casa direitinho com eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ao invés de receber, de tomar para si, como está no Salmo 68, o apóstolo Paulo aplica isso de forma diferente, destacando que o rei concedeu aquilo que ele conquistou. Ele conquistou poder e autoridade. Ide, fazer discípulos, lembra? Mateus 28? Com a autoridade de Cristo Jesus. Então, essa autoridade que ele conquistou, ele doa. Isso é muito importante porque enfatiza de qual forma o rei consumará a sua obra vitoriosa? Através, mais uma vez, de sua igreja. O versículo 9 até o versículo 10 poderia ser um parênteses ligado ao versículo 8, e esses versículos explicam o propósito da obra realizada por Cristo Jesus em conceder dons aos crentes. É como se ele estivesse fazendo uma reflexão diante do que ele disse. Ele diz assim: ora, o que quer dizer subiu? Senão que também, ou senão que da mesma forma havia descido até as regiões inferiores. Então aqui é uma posição, essas regiões inferiores é a terra. Essas regiões inferiores, isto é, a terra. Aquele que desceu também é da mesma forma o mesmo que subiu acima de todos os céus. E aí já mostra o propósito para o qual isso foi realizado. Para quê? Com a finalidade de, a fim de quê? A fim de encher todas as coisas. E aqui é uma beleza maravilhosa, porque o Senhor, Paulo, está falando do ideal criacional de Deus para toda a criação. A queda corrompeu o ideal criacional de Deus. A queda entulhou o ideal criacional de Deus. Perfeição aqui, a plenitude de todas as coisas, não significa ser imaculado, não significa ser santo no sentido de não ter pecado, significa ser perfeito no sentido de ser íntegro, não necessitar de nada, que inclusive é uma das propriedades divinas. Quando nós falamos que Deus é perfeito, nós não estamos simplesmente falando que Deus ele não contém erros, ou que Deus é santo. Não, perfeição na linguagem bíblica, e os reformadores entendiam isso perfeitamente. Perfeição significa não ser carente de nada. Ele é perfeito. Imperfeito, portanto, significa ser carente de algo, ser necessitado de alguma coisa. Deus é perfeito, ele não precisa de nada e nem ninguém. Quando Paulo diz que ele fez isso tudo para encher todas as coisas, para tornar plena todas as coisas, para tornar perfeita todas as coisas, significa que nós seremos feitos de tal forma que nós encontraremos nosso total significado em Cristo Jesus. Todas as coisas. Observe o destaque apontado aqui pelo fato de ter concedido dons, estabelecer a vontade de Deus, forjando replicadores da obra de Cristo Jesus, conforme a sua imagem e semelhança. E isso vai gerar sacrifício, abnegação e desgaste. É aquilo que é comum na caminhada cristã: sacrifício, abnegação e desgaste. E isso é relacionamento, né? Relacionamento exige atrito. Então, o que é relacionamento? Relacionamento significa atrito, confronto e superação. Atrito, confronto e superação. Na nossa sociedade, relacionamento que gera desgastes e embates funciona assim: atrito. O que foi outra coisa que eu falei?
confronto e superação é para o crente. Para quem não é crente é abandono, né? Então, se nós nos indispomos com o outro, nós abandonamos, não temos compromisso de superar. Na relação do povo de Deus, não. Na relação do povo de Deus, nós nos relacionamos, nos desgastamos e nós superamos. Isso fortalece as nossas relações. Agora, a pergunta é: como o mundo, a carne e o diabo vão impedir para que isso aconteça? Qual é o trabalho deles para que isso aconteça? Para que essa obra aconteça na igreja? Eu acho que de muitas formas, mas, por exemplo, o egoísmo é uma dessas obras, o individualismo é uma dessas obras, o materialismo é uma dessas obras, o ativismo é uma dessas obras, o consumismo é uma dessas obras. À medida que o mundo, a carne e o diabo, essa tríade perversa, nos encharca e nos envolve com essas armadilhas, nós somos cada vez mais comprometidos com o mundo e a sua agenda, e nós somos arrancados do convívio simples e ordinário do povo de Deus, da igreja local, da comunhão dos santos. E dificilmente vocês não concordariam comigo que essas características que eu falei são características de pessoas que não são crentes, pessoas egoístas, pessoas ativistas, pessoas consumistas, pessoas materialistas, pessoas individualistas. São características naturais daqueles que não nasceram de novo. Então entendam, a recepção dos dons necessariamente exige o seu exercício. E aí vem o outro ponto para a gente concluir. O exercício dos dons não exige o seu ofício. O fato de eu receber o dom não necessita necessariamente, não precisa necessariamente que eu seja reconhecido como tal. E aqui é muito interessante, meus irmãos, porque a minha proposta é justamente mostrar, e eu desenvolvo isso de uma forma bem interessante no livro, fazendo uma análise do texto mesmo, com base inclusive na interpretação dos pais reformadores, dos pais batistas reformados, de como eles apreciavam esses versículos, de uma forma que foi um pouco esquecido, porque quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, nós os lemos como se estivéssemos falando de ofício, mas Paulo não está falando de ofício aqui, Paulo está falando de dom. E isso é muito claro para a gente quando a gente chega no versículo 7. Só que quando nós chegamos lá e ele concedeu para os pastores, mestres e assim por diante, parece que a gente pula. Ora, Paulo estava falando de dons e agora ele pula para ofícios. Paulo continua falando de dons, ele não está falando de ofícios aqui. Isso é importante, por quê? Porque embora, por exemplo, o ofício apostólico tenha passado, não quer dizer que o dom passou. Importante entender isso. O ofício caducou, o dom não. O dom para desbravar territórios ainda não alcançados e os poderes necessários para que isso aconteça. O dom está aí, o ofício não. Então, quando eu recebo o dom, eu não me satisfaço com o reconhecimento formal desse dom. Eu me satisfaço única e exclusivamente pelo serviço, pelo exercício dos dons. Só que o que acontece? Muitas pessoas querem, para exercer os dons, serem reconhecidos publicamente. Então, eles não querem exercer os dons, eles querem aplausos, não é? Eles querem aplausos, eles querem tapetes vermelhos, eles querem que seus nomes fiquem repetidos. Sabe, a gente às vezes é escravo de pessoas assim, porque parece que a gente tem todo instante falar o nome do fulano, né? O nome do fulano, o nome do ciclano, né? Por quê? Isso mostra que o dom não está sendo entendido, porque aquele que recebeu o dom, ele se satisfaz com o seu uso, e isso, irmãos, é vocação. Por exemplo, se você é auxiliar administrativo, se você é recepcionista, se você é pedagogo, você for receber uma vocação para isso. O seu trabalho vai ser identificar como e em qual esfera você vai representar a Deus. Isso se chama vocação.
Deus lhe dotou com talentos, que é diferente de dons. Dons é diferente de talento. Deus lhe dotou com talentos. E isso está ligado à vocação que você exercerá na sociedade, que apontará para a esfera na qual você glorificará a Deus na sociedade. O que é cumprir a minha vocação? Cumprir a minha vocação é exercê-la não por causa de promoção, não por causa de salário, mas porque eu sei que assim eu agrado a Deus. Vocês assistiram aquele filme Carruagem de Fogo? Já assistiram? Carruagem de Fogo, que é um corredor crente missionário. Assistam esse filme, é um filme antigo, Carruagem de Fogo. E é uma história real, obviamente, e ele, irmãos, ele ganhou notoriedade nacional porque ele não corria aos domingos no dia do Senhor, não corria. E ele participava de grandes maratonas, mas não corria domingo. E ele chegou a um final, não sei como é que diz, final de maratona, né? Todo mundo está correndo, todo mundo sabe, né? Mas ele chegou a uma grande maratona que tinha uma repercussão nacional. E aí as pessoas perguntavam por que ele corria. Por que ele corria com tanta ênfase? Por que ele corria com tanto gosto? E ele disse, eu não sei, mas eu sei que quando eu faço isso eu agrado a Deus, eu alegro a Deus. E você pergunta assim, o que é isso? O cara vai glorificar Deus correndo? Não tem nada a ver isso, né? Mas Deus estava levando ele para patamares que ele sequer pensava, mas ele tinha uma convicção. De alguma forma Deus me chamou para fazer isso. Eu não sei como ou porquê, mas eu sei que fazendo isso eu agrado a Deus. E aí ele foi participar de uma maratona que tinha uma repercussão nacional, irmãos. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Olha, são quase 3 horas de filme, né? 2 horas de filme, não sei se ninguém vai assistir. E aí a corrida é no domingo. Ele disse, não, no domingo eu não corro. Não, porque é dia do Senhor, não corro. Mudaram o dia da corrida para que ele pudesse correr. E disseram o motivo disso, porque ele era cristão e não corria no dia do Senhor. Olha isso. Porque ele glorificava a Deus correndo. Talvez pode ser uma coisa que para a gente não faz sentido. Mas sabe aquela música do Estênio Márcio? O tapeceiro. A gente vê o tapete virado ao contrário, né? Então para a gente parece que todas aquelas linhas não fazem sentido. Parece que todas estão passando sobre a outra sem qualquer beleza, sem qualquer simetria. E quando nós viramos o tapete, nós vemos a beleza daquela arte, do grande artista, do tapeceiro. Nós não entendemos todos os propósitos de Deus, irmãos, mas nós temos que ter certeza que estamos seguindo o curso da sua vontade e descansar nisso. Então, satisfação para cumprir a sua vocação na esfera que Deus lhe colocou é fazer isso porque você agrada a Deus. E isso não compromete as outras instituições que são importantes para você, igreja e família. Quando você é um excelente profissional e um péssimo pai e uma péssima mãe, você é uma péssima profissional. Quando você é um excelente profissional e um péssimo crente, você é um péssimo profissional. Porque as instituições necessárias na nossa vida não são concorrentes, são complementares. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de igreja, nós precisamos de família. Elas não devem concorrer, porque elas são necessárias, elas não competem entre si. O problema é porque nós exaltamos uma em detrimento da outra e acabamos fazendo concorrência. E aí nós doamos para um e retiramos do outro. Retiramos da família, retiramos da igreja. Isso não é ser bem sucedido. Isso é falha, isso é corrupção de vocação. Isso é vacilo. Então, observa aqui o versículo 7, né? 11, versículo 11. Como ele alcançará o seu propósito, né? Observe que toda a descrição enfatiza um objeto a ser alcançado, um alvo que está sendo apontado. Olha o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que ele está falando dos dons, uns para profetas, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres,
Aqui é a descrição de dons, não ofício, porque eu posso ter o dom e não ser reconhecido para aquele ofício. Isso é muito importante, irmãos, porque embora alguns ofícios não permaneçam, os dons permanecem. Agora, vale destacar que o ofício necessariamente precisa ter o dom, mas não necessariamente o dom precisa ter o ofício. Então, como eu falei hoje pela manhã, nós identificamos o dom e observamos a necessidade ou não do ofício ali. Então, qual é o propósito desses dons? Versículo 12. Com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos dons para o desempenho do seu serviço. Então, os líderes da igreja, eles equipam para a nutrição, eles equipam uns aos outros para a edificação, é o que ele vai dizer, para a edificação do corpo de Cristo. No livro eu coloco da seguinte forma: a liderança piedosa deve formar, nutrir e equipar os santos, mas é a membresia madura, obediente e atuante que revela a glória do corpo vivo de Cristo. Uma liderança que se destaca em maturidade e sabedoria, a parte de sua membresia é uma anomalia. Uma liderança piedosa, fiel, intencional e temente gerará necessariamente uma membresia com características semelhantes, ainda que com proporções diferentes. Olha o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida que ele proporcionou da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Lembra? Se eu tenho irmãos imaturos no meu meio, isso pode ser negligência da minha parte, porque nós temos meninos que são levados por todo o vento de doutrina de um lado para o outro, porque estão carecendo dos meus dons, da minha edificação. Eu sou um instrumento de maturação entre os irmãos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro. Deixa eu ler uma citação de João Calvino. Ele diz o seguinte: tudo o que obtemos do Senhor é concedido sob a condição de lhes empregar para o bem comum da igreja, e que, portanto, o uso legítimo de todos os nossos dons é uma comunicação generosa e liberal deles uns com os outros. Não pode haver uma regra mais segura, nem uma exortação mais forte para a sua observância do que quando somos ensinados que todas as dotações que possuímos são depósitos divinos confiados a nós, com o próprio propósito de serem distribuídos para o bem do próximo. Então são depósitos do qual nós prestaremos contas do que nós fizemos para ele. Então lembra, para a gente concluir, fomos feitos necessitados uns dos outros. Quando nós temos essa compreensão, então nós percebemos que a vida comum dos crentes é uma vida de discipulado, é uma vida discipuladora, onde não necessariamente eu preciso ser orientado no sentido de ser formalmente direcionado, mas eu me achego ao outro que carece daquilo que eu posso fornecer. Então, ao invés de criticar e julgar, eu me torno ferramenta de instrução, ferramenta de edificação. E observa que a simples disposição de assumir essa postura já me edifica. A simples disposição, porque é bem mais fácil, como nós falamos aqui repetidas e repetidas vezes, é bem mais fácil enxergar problema e condenar do que nos calarmos e sermos instrumentos de correção, sem exibição, sem conversinha paralela, sem rádio peão, sem fofoca. Eu observei. Por que eu observei e outros não? Será que não faz parte do plano soberano de Deus em eu ter visto e outros não?
E será que outros viram e foram negligentes? Será que eu serei mais um negligente nessa correção? E depois, se esse problema que eu enxerguei no irmão ou na irmã reverberar no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, olha como eu posso ser um instrumento para isso. Então, como é que nós fazemos? Não vamos tomar um café lá em casa? Vamos tomar um café lá em casa? Numa tarde de sábado, bem legal. Eu programo algo, vamos lá tomar um café. Não precisa dizer, vamos fazer discipulado, vamos fazer estudo, não precisa não. Vamos um café. Daqui a pouco você está discipulando essa pessoa, ela nem sabe. E você está instruindo pouco a pouco, investindo na vida de uma pessoa, com paciência, debaixo de oração, porque você sabe que o poder vem de Deus, não da sua eloquência, não do seu conhecimento, suplicando ao Senhor de forma silenciosa, e você chega para os seus presbíteros e diz: pastor, eu me aproximei do irmão com a finalidade da gente se ajudar mutuamente. Eu achei bem interessante. Marquei com ele um café, marquei com ela um café. Assim, eu estou com um pouco de receio, né? Não sei como abordar. O senhor podia me dar algumas orientações aí? Né? O que foi que você percebeu para isso? Não, eu talvez seja imaturo, eu não quero nem falar muito agora, mas a minha ideia é realmente ter um relacionamento intencional, de edificação mesmo, de nutrição mesmo. Não é como jogar a conversa fora, não. Eu quero realmente ter um relacionamento intencional, porque eu entendo que dessa forma também eu estou sendo igreja, eu estou edificando, sabe? Eu não quero só ser igreja quando eu venho para as programações, eu quero ser instrumento de graça mesmo, então eu quero fazer isso. Ora, você está exercendo os seus dons, não está? Não precisa de um ofício para isso, você está exercendo. Então você não quer holofotes, você não quer tapete vermelho, você não quer placas, você não quer reconhecimento, você quer tão somente agradar o seu Senhor. E olha como é interessante, existem alguns textos que falam de dons. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14 também fala, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, mas na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, também fala sobre dons. E é interessante, irmãos, porque Pedro, ele escreve, e aí eu vou fechar aqui, Pedro escreve para comunidades cristãs que estavam sendo perseguidas. Então Pedro, ele tinha muitas palavras para falar, né? Se escondam, corram, não fiquem em evidência, fiquem caladinhos, orem, tão somente orem. Mas olha como é interessante, a instrução de Pedro é que para que nesse período de perseguição e sofrimento, eles deveriam ser edificados usando os seus dons mutuamente, para serem fortalecidos para a perseverança. Então, ao invés de regredirem no momento de adversidade, eles deveriam usar ainda mais os seus dons. O que acontece quando nós estamos passando, por um desânimo, né? Por um abatimento? A primeira coisa que nós fazemos é: pastor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Ora, aquilo que a gente mais precisa fazer nesses momentos, a gente acaba deixando de fora, não é? Então, nós acabamos colocando outras características na nossa guerra espiritual com palavras que soem um pouquinho mais bonita, né? Quando você diz: pastor, eu estou meio que desanimado, você poderia dizer: pastor, eu estou negligente, mas aí não fica tão bonito, né? É mais bonito dizer que está desanimado, né? Negligente é muito. Pastor, eu estou muito omisso. A gente não diz isso, né? Porque, então, quando a gente vai confessar o nosso pecado, sempre tem um embelezamentozinho, né? Se, pastor, é o seguinte: eu sei que eu estou em luta, eu estou em guerra, mas, pastor, eu estou vacilando, eu estou sendo omisso nisso, porque eu sei que eu estou sendo tentado, porque não é possível, eu consigo estudar, consigo trabalhar, mas não consigo ler a Bíblia. Por quê? Eu não consigo ler a Bíblia. Imagine quando você tem um parceiro de prestação de contas, sabe? Você caminha junto com alguém e diz assim: irmão, me ajuda aqui, porque ora comigo, vem ler a Bíblia comigo. Parceiro de prestação de contas é algo muito interessante, viu, pastor? Muito mesmo. Eu trabalhei 2 anos com dependentes químicos. E é uma coisa que eles têm, assim, levam a sério mesmo. Parceiro de prestação de contas, apadrinhamento. Os caras iam pegar uns aos outros 3 horas da manhã na boca do fumo.
cara, eu estou aqui, ó, quase usando, quase me ajuda. O padrinho do cara lá, o passeio de prestação de conta, ia pegar lá. Olha como nós não somos tão intencionais como eles. Eles não são crentes. Sabe aquela parábola do administrador infiel, que o Senhor Jesus Cristo olha para ele aí, ó, não é estranho? O cara é administrador infiel e serve de modelo para a gente. A astúcia, a determinação, a intencionalidade, o vigor. Então, temos que ser prudentes como as pombas e astutas como a serpente. Coração de pomba, pele de rinoceronte, não é assim? É isso. Né? Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro 4,10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. É isso que nós somos, irmãos, dispenseiros da multiforme graça. Se nós somos bons ou não, cada um vai responder por si, mas nós somos dispenseiros da multiforme graça. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado por tuas misericórdias, ó Deus, pelo teu maravilhoso amor sobre nossas vidas. Nós carecemos tanto do Senhor, necessitamos do teu auxílio, da tua ajuda, carecemos da iluminação constante do teu Santo Espírito. Por favor, Deus, sê conosco, nos aproxima uns dos outros nessa comunhão santa, para que não caminhemos sozinhos sem necessidade. Ajuda-nos a sermos instrumentos de graça na vinda uns dos outros. Abençoa essa igreja, Deus, que completa 5 anos. Que o Senhor derrame graça sobre essa comunidade, que eles experimentem cada vez mais surpreendente, superabundante graça do Senhor. Sustenta os seus líderes com vigor, convicção e ousadia, que Cristo seja visto através deles e que eles sejam um exemplo, a Deus, para essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Curva suas cabeças, irmãos interessantes, vamos dar a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Que a igreja diga amém. 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 E amém. Queridos, você pode